Bom, então um dos recursos que o H5P também fornece para nós é o quiz. O quiz ele basicamente envolve alguns outros recursos que promove e ele também ele consegue fazer um questionário interativo com vários recursos. Então a gente consegue intitular ele como com o nome que a gente quiser, né? Eu coloquei quiz geral como exemplo. Antes disso, a gente pode adicionar uma introdução, né, com um título e um texto de introdução, dizendo do que se trata e do que a gente quer falar. E após isso, a gente tem as configurações dele. Então, a gente pode colocar uma imagem de fundo para ele, por exemplo, uma imagem relacionada, mas nesse caso eu vou passar. Mas podem escolher uma dentro dos direitos autorais que fique legal ao fundo. Então, aqui tem o processo das indicações, os indicadores, né? Então a gente pode escolher entre botões, né, que é assim que a gente vai inserindo as questões por botões, ou por texto corrido. Eu prefiro botões e é mais fácil também da explicação. E para a porcentagem para passar, eu coloquei 50%. Aqui podem colocar mais, né, 60%, conforme o gosto. Então aqui eu deixei no default, né, que é explicando de uma maneira geral, é os botões, né? O textual seria o texto corrido. Então, basicamente é assim, eu deixei algumas coisas já meio pré-feitas. Então, aqui a gente pode escolher vários recursos, true and false, drag and drop, mark the words, fill in the blanks, drag and drop, múltipla escolha. Então, aqui a gente pode colocar um título, né? Então, questão 1, por exemplo, e depois colocar a questão. Daí você pode colocar uma questão aberta e colocar as opções. As que você considera correta, você marca aqui embaixo, né? E você pode colocar dicas, né? Então, por exemplo, dar uma dica de texto, né? Para aparecer caso o aluno tenha dúvidas. Então, aqui eu coloquei as alternativas, né? A gente podia desenvolver um texto maior, né? Por exemplo, ah, colocar algumas opções para ele assinalar. Eu coloquei um aqui para ficar mais breve, né? Então, 1, 2, 3, né? E aqui embaixo, novamente, aquela questão do feedback. Né? A gente pode colocar mais questões do lado, né? Eu coloquei a questão 2, drag and drops, né? Como teste, araste as palavras aos campos corretos. E daí aqui eu coloquei duas interações, né? É meio aquele mesmo sistema que eu expliquei anteriormente, né? Como Oslo é a capital da Noruega, Cairo é a capital do Egito, com o range, né? Então após isso a gente pode vir aqui e colocar tipo em evidência o botão de solução ou o botão de voltar, por exemplo. Mas basicamente, após quando a gente terminar, a gente pode salvar e mostrar, né, que já vai estar funcional, né? Então essas configurações a mais ali fica a critério de vocês. E depois que a gente termina, a gente já tem o quiz geral, né? Então, quiz geral, teste, né? Eu sei que a que eu coloquei como verdadeira era 1, né? Então eu verifico. Ó, eu coloquei ótimo lá como range e ele já apareceu. A segunda questão é de Araçá, né? Então, o Cairo é a capital do Egito. Vamos zerar uma aqui para ver como é que faz também. Usa a capital do Egito, verificar, né? Então, ele deu errado. Tente novamente. E a gente pode clicar em mostrar soluções, né? Ele vai mostrar soluções, né? A gente pode repetir o processo, arrastar de novo, né? Então, é um processo bem interativo. Então, a gente termina ele e seria basicamente isso.